Olá a todos, eu sou o Dr. Renato Bernardo e, com 35 anos de experiência, hoje vamos analisar o tema: as três principais proteínas para limpar instantaneamente seus rins e eliminar toxinas rapidamente. Você pode estar comendo proteína todos os dias, mas será que é o tipo que seus rins conseguem filtrar facilmente? O desperdício de proteínas se acumula silenciosamente e se manifesta tardiamente, mas fazer escolhas mais inteligentes de proteínas pode fazer uma diferença notável. Hoje, descobriremos três proteínas poderosas que ajudam a limpar em vez de entupir. O número 2 me surpreendeu quando descobri seus benefícios, e no final, compartilharei uma prática bônus que aprimora a desintoxicação natural. Vamos começar com uma fonte de proteína extremamente magra, totalmente absorvível e que deixa um resíduo metabólico mínimo para os rins eliminarem, é amplamente utilizada em dietas limpas para pessoas que monitoram a função renal. A primeira que vamos discutir é a clara de ovo. As claras de ovo são uma das fontes de proteína mais limpas e amigáveis aos rins que você pode comer, pois fornecem proteína de alto valor biológico sem trazer minerais pesados que sobrecarregam a filtração. Esse tipo de proteína significa que seus rins processam os aminoácidos de forma eficiente e deixam menos resíduos metabólicos, o que apoia uma remoção mais suave de toxinas na corrente sanguínea. Cada 100 gramas de claras de ovo fornecem cerca de 11 gramas de proteína pura, com quase zero gordura e zero colesterol, o que é incrivelmente importante para a saúde renal, pois gordura e colesterol exigem trabalho extra na conversão metabólica. Ao remover essa carga, os rins podem dedicar mais energia à filtragem de resíduos e à regulação de minerais no sangue, em vez de processar excesso de lipídios. Elas também são extremamente baixas em purinas, o que as torna úteis na redução do acúmulo de ácido úrico, que muitas vezes contribui para o risco de cálculos renais. O ácido úrico é um produto residual formado durante o metabolismo de proteínas, e altos níveis podem cristalizar em pedras dolorosas se os rins não conseguirem eliminá-lo adequadamente. Com as claras de ovo, a carga de ácido úrico é baixa o suficiente para que os rins possam lidar com ela sem estresse, o que mantém a filtração mais suave e consistente. Pesquisadores da Clínica São Paulo, adaptando para o Brasil, mencionam especificamente a proteína da clara de ovo como uma opção preferencial para pessoas com capacidade de filtração comprometida, pois possui o menor teor de fósforo em comparação com muitas outras fontes de proteína. O acúmulo de fósforo é uma das maiores ameaças metabólicas aos rins, pois rins danificados não conseguem excretá-lo eficientemente, e altos níveis de fósforo podem enfraquecer os ossos, perturbar o equilíbrio hormonal e aumentar o estresse cardiovascular. Ao escolher claras de ovo em vez de outras proteínas, você reduz a ingestão de fósforo e apoia uma função renal mais saudável a longo prazo. Muitas pessoas não percebem o quanto o timing importa, e as claras de ovo são melhor consumidas no início do dia, quando o metabolismo está ativo e os rins têm todo o período diurno para processar os resíduos. Comer de 2 a 4 claras de ovo diariamente é uma faixa segura e benéfica para a maioria dos adultos, pois fornece proteína suficiente para a reparação muscular, mas permanece leve e com baixo teor de fósforo. Comer claras de ovo no café da manhã ou almoço permite que o corpo gerencie os subprodutos da proteína gradualmente enquanto você está ativo e hidratado. Comer proteína muito tarde, especialmente antes de dormir, pode causar acúmulo noturno de resíduos de nitrogênio, o que faz com que os rins trabalhem mais durante as horas de descanso. Se você já acordou desidratado ou com urina com cheiro mais forte pela manhã, isso pode ser um sinal de que seus rins foram sobrecarregados com o metabolismo tardio de proteínas. Um método de cozimento suave também importa mais do que as pessoas pensam, pois o cozimento agressivo pode alterar a estrutura da proteína e aumentar a oxidação. As melhores maneiras de preparar claras de ovo são cozidas no vapor ou levemente mexidas com um mínimo de óleo, pois isso mantém a proteína intacta e mais fácil de digerir.
Algumas pessoas até gostam de claras de ovo líquidas batidas em um smoothie com banana e canela, e isso cria uma ingestão completa de aminoácidos, com suporte natural de potássio da banana e benefício antioxidante da canela, o que reduz a tensão nos rins, porque o potássio ajuda a regular o equilíbrio de sódio e melhora a eliminação natural de fluidos. Você já notou que seu corpo se sente mais leve depois de uma refeição assim, em vez de pesado ou lento? Esse tipo de feedback físico muitas vezes reflete a carga metabólica interna. O que você usa para cozinhar? As claras de ovo também importa, pois fritar em manteiga ou óleos pesados pode adicionar gordura saturada desnecessária que os rins não filtram diretamente, mas o corpo precisa processar, criando detritos metabólicos extras que afetam indiretamente a carga de trabalho renal. Quando você mantém os métodos de cozimento limpos e simples, a digestão é mais fácil, o fluxo sanguíneo é mais claro e a filtração renal permanece eficiente. Ao comprar claras de ovo, a qualidade faz a diferença na pureza. Escolher claras de ovo líquidas pasteurizadas ou ovos inteiros frescos de fontes confiáveis é importante porque a pasteurização remove o risco microbiano sem alterar a qualidade da proteína. Evitar lanches de clara de ovo embalados com sódio é necessário porque o sal adicionado força os rins a regular agressivamente o equilíbrio hídrico. O excesso de sódio aumenta a pressão arterial, o que prejudica diretamente os microvasos dentro dos rins, conhecidos como néfrons. Esses néfrons são responsáveis pela filtragem do sangue. Portanto, manter o sódio baixo protege sua estrutura. Armazenar as claras de ovo corretamente também é importante. Elas devem ser mantidas refrigeradas com uma vedação apertada e usadas dentro de 3 a 4 dias após a abertura para evitar o crescimento bacteriano ou a degradação da proteína. Algumas pessoas entendem mal as claras de ovo e os mitos causam confusão. Uma crença comum é que as claras de ovo aumentam o colesterol, mas o colesterol reside na gema, não na clara. Outra afirmação comum é que as claras de ovo sobrecarregam os rins, mas as gemas de ovo são, na verdade, a principal fonte de fósforo e gordura que aumentam a carga. As claras de ovo são naturalmente leves e limpas, razão pela qual nutricionistas as recomendam para dietas amigáveis aos rins. Se alguém tem função renal deficiente ou está trabalhando para prevenir o declínio renal, as claras de ovo se tornam uma fonte de proteína confiável que adiciona nutrição sem adicionar estresse bioquímico. Há alguns riscos que valem a pena mencionar, embora raros. Algumas pessoas têm sensibilidade à proteína do ovo ou alergia à albumina, o que pode desencadear desconforto digestivo ou inflamação. Se isso acontecer, testar a tolerância é importante e pode ser necessário mudar para fontes alternativas de proteína. Idosos que tomam diuréticos também devem prestar atenção ao timing da ingestão de claras de ovo, pois os diuréticos aumentam a eliminação de fluidos e podem mudar a rapidez com que os resíduos de proteína são eliminados. Equilibrar a hidratação com o ritmo da proteína é crucial para uma filtração saudável. Neste ponto, voltamos a um perfil nutricional diferente encontrado em proteínas vegetais, que oferecem um conjunto separado de benefícios de limpeza. O próximo item contém aminoácidos únicos e naturalmente apoia um fluxo sanguíneo mais limpo, menor inflamação e melhor liberação de toxinas. A próxima fonte de proteína para a qual nos movemos são as sementes de cânhamo. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo e se você está trabalhando para eliminar toxinas renais ou apoiar a filtração renal. Se esse é o seu objetivo, inscreva-se no Dr. Renato Bernardo Saúde e ative as notificações. E se isso já ajudou, digite 1 nos comentários ou 0 se não. As sementes de cânhamo são uma das fontes de proteína mais densas em nutrientes que você pode comer, pois contém cerca de 31 gramas de proteína completa por 100 gramas, o que inclui todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano não pode produzir internamente. Esse perfil completo é impressionante, porque muitas proteínas vegetais são incompletas.
e os rins se beneficiam de um padrão de aminoácidos equilibrado, que não requer compensação metabólica complexa. As proteínas nas sementes de cânhamo são altamente digeríveis, o que significa que o corpo pode utilizá-las eficientemente em vez de converter o excesso em resíduos. E isso coloca menos estresse no processo de filtragem dentro dos rins. Essas sementes contêm arginina, que apoia um relaxamento mais saudável dos vasos sanguíneos e uma circulação melhorada, incluindo o fluxo sanguíneo através das artérias renais. A arginina ajuda a regular o óxido nítrico, que é um composto sinalizador que influencia o tônus e a pressão vascular. Um melhor fluxo sanguíneo significa que os rins recebem mais sangue oxigenado e podem filtrar os resíduos de forma mais eficaz. Quando o fluxo sanguíneo é mais fraco, a filtração diminui e as toxinas podem circular por mais tempo no corpo. As sementes de cânhamo naturalmente incentivam esse fluxo melhorado de forma constante e suave, o que apoia a desintoxicação contínua. Elas também são ricas em ácido alfa-linolênico, que é uma gordura ômega 3 de origem vegetal, conhecida por reduzir a inflamação. A inflamação crônica é um dos principais contribuintes para o dano renal, porque as moléculas inflamatórias podem afetar as pequenas unidades de filtração, chamadas glomérulos. O ácido alfa-linolênico ajuda a proteger essas estruturas de filtração e mantém um melhor desempenho renal. As sementes de cânhamo também fornecem magnésio, ferro, zinco e várias vitaminas B que apoiam o metabolismo celular e a atividade enzimática necessária para o processamento de toxinas. Por exemplo, o magnésio desempenha um papel na regulação nervosa e no relaxamento muscular, incluindo os músculos lisos ao redor dos vasos sanguíneos, enquanto o zinco apoia o equilíbrio imunológico e a reparação tecidual. O ferro contribui para a função dos glóbulos vermelhos, o que melhora a entrega de oxigênio, e esse oxigênio é essencial para a energia celular dentro dos rins. Pesquisas do Hospital das Clínicas de São Paulo, adaptando para o Brasil, mostraram que as proteínas vegetais tendem a apoiar a filtração renal melhor do que as proteínas da carne vermelha, porque levam a uma menor produção de metabólitos formadores de ácido, que sobrecarregam os rins. A carne vermelha geralmente gera mais resíduos nitrogenados e maior carga de ácido úrico, enquanto as sementes de cânhamo fornecem a proteína sem restos metabólicos pesados. Essa diferença pode parecer pequena no dia a dia, mas ao longo de meses ou anos, pode afetar significativamente a função renal. Para uso prático, consumir 1 a 2 colheres de sopa de sementes de cânhamo diariamente é uma quantidade simples e segura que oferece fortes benefícios nutricionais sem sobrecarregar o corpo. Polvilhar, las ensaladas, aveia ou alternativas de iogurte as torna fáceis de incluir regularmente. A manteiga de semente de cânhamo é outra ótima opção para espalhar no pão ou incorporar em lanches, pois fornece proteína e gorduras saudáveis ao mesmo tempo. Um smoothie, feito com sementes de cânhamo, água, pera e espinafre, é especialmente amigável aos rins, porque a pera contribui com fibra solúvel e hidratação, enquanto o espinafre oferece folato e minerais que apoiam a reparação celular. Você já experimentou sementes de cânhamo antes? E se sim, notou alguma diferença na digestão ou energia? Muitas pessoas percebem que se sentem mais leves depois de comer proteínas vegetais, especialmente em comparação com carnes pesadas. A qualidade importa, e comprar corações de cânhamo crus e descascados garante maior pureza e melhor retenção de nutrientes. Escolher variedades não irradiadas é importante porque a irradiação pode afetar os óleos delicados nas sementes e reduzir a qualidade nutricional ao longo do tempo. Evitar versões aromatizadas ou salgadas é necessário, pois o sódio adicionado pode aumentar a pressão arterial e a pressão de filtração renal. Dietas ricas em sódio fazem com que os rins retenham mais líquido e trabalhem mais, o que, com o tempo, pode reduzir a capacidade de filtração. Armazenar as sementes de cânhamo corretamente também é essencial.
Elas são sensíveis à oxidação devido aos seus olhos naturais. Portanto, devem ser mantidas seladas para evitar a exposição ao oxigênio e refrigeradas após a abertura para manter o frescor. O timing da ingestão pode aprimorar ainda mais os benefícios. Comer sementes de cânhamo no meio do dia ou no início da noite apoia o metabolismo constante em um momento em que os rins têm hidratação adequada para processar, pois os níveis de hidratação geralmente diminuem perto da hora de dormir. Combiná-las com alimentos hidratantes, como pepino, maçã ou alface, melhora o equilíbrio natural de fluidos, pois alimentos com alto teor de água trabalham com os rins para ajudar a eliminar resíduos. Evite combinar sementes de cânhamo com alimentos ricos em sódio, pois o sal pode neutralizar os benefícios hidratantes e colocar mais pressão no sistema de filtração. Há algumas considerações de segurança. Se alguém é novo nas sementes de cânhamo, pode experimentar gases digestivos devido à composição de fibras e gorduras. Portanto, é sensato aumentar gradualmente de pequenas quantidades para a faixa completa de 1 a 2 colheres de sopa. As pessoas também devem evitar combinar sementes de cânhamo com proteínas em pó com alto teor de fosfato, pois o excesso de fósforo pode se acumular quando os rins não conseguem eliminá-lo adequadamente. Altos níveis de fósforo podem levar à desmineralização óssea e desequilíbrio hormonal. Portanto, a moderação é importante. Uma pergunta de apoio aqui seria: você está usando atualmente alguma proteína vegetal ou está dependendo principalmente de fontes de proteína animal? Observar como seu corpo se sente com diferentes fontes pode guiar melhores escolhas. Outro ponto útil é que as sementes de cânhamo não são psicoativas porque não contêm tetrahidrocannabinol, que é o composto associado aos efeitos da cannabis. Esse mal-entendido às vezes faz com que as pessoas hesitem em experimentá-las. As sementes de cânhamo são puramente nutricionais e completamente seguras para todas as idades, quando usadas apropriadamente. A fibra na semente de cânhamo também beneficia os rins indiretamente. A fibra solúvel e insolúvel ajuda a regular os movimentos intestinais e a remover resíduos através do trato digestivo, o que reduz a quantidade de toxinas que os rins devem processar através da filtração sanguínea. Quando o intestino elimina os resíduos de forma eficiente, os rins carregam uma carga mais leve e podem se concentrar na regulação de eletrólitos e na filtração. É interessante notar que muitas pessoas que adotam dietas amigáveis aos rins descobrem que a mudança para proteínas vegetais lhes proporciona níveis de hidratação mais consistentes e menor concentração urinária. Os rins respondem positivamente a minerais equilibrados e ao metabolismo de proteínas mais leve. Com o tempo, isso pode contribuir para melhores taxas de filtração estimadas e maior conforto nos padrões de hidratação. Se isso está lhe trazendo valor, por favor, clique no botão curtir. Isso sinaliza ao YouTube que a saúde renal importa e ajuda o Dr. Renato Bernardo Saúde a alcançar outras pessoas que precisam dessa informação. Seu único clique realmente amplifica esta mensagem. À medida que continuamos, a próxima fonte de proteína é cremosa, satisfatória e apoia a saúde intestinal de uma forma que beneficia a desintoxicação renal indiretamente, equilibrando as populações microbianas internas e reduzindo a carga inflamatória. Esta próxima sessão se concentrará no iogurte grego. O iogurte grego importa porque oferece cerca de 17 a 20 gramas de proteína por xícara, dependendo da marca, e isso fornece ao corpo uma forte fonte de proteína, que é mais suave para os rins do que muitas proteínas à base de carne. Isso importa porque a filtração renal é influenciada pela quantidade de resíduos nitrogenados que o corpo produz a partir do metabolismo de proteínas, e o iogurte grego produz menos desses resíduos do que muitos alimentos proteicos mais pesados. Ele contém probióticos que apoiam um ambiente intestinal saudável, e o eixo intestino-rim é uma conexão comprovada onde um microbioma intestinal equilibrado leva a um melhor controle inflamatório e a uma melhor redução de toxinas na corrente sanguínea. Quando os micróbios intestinais estão equilibrados,
O corpo produz menos compostos inflamatórios, e isso diminui o estresse nos rins. O iogurte grego também fornece cálcio natural, que pode ajudar a ligar os oxalatos dietéticos no trato digestivo e reduzir a quantidade de oxalatos que chegam aos rins. Os oxalatos são compostos que podem contribuir para a formação de cálculos renais, e quando o cálcio os liga nos intestinos, eles são excretados nas fezes. Em vez de se acumularem internamente, o iogurte grego também possui níveis moderados de fósforo, que são mais baixos do que muitas carnes, tornando-o uma opção proteica mais segura para indivíduos que precisam reduzir a carga de fósforo devido a preocupações renais. Altos níveis de fósforo podem se acumular quando os rins estão sob estresse, e isso leva à perda mineral, óssea e desequilíbrio hormonal. Portanto, reduzir o fósforo dietético é útil. As descobertas da rede de hospitais DOR, adaptando para o Brasil, sugerem que uma forte saúde intestinal apoia a função renal indiretamente, reduzindo a inflamação sistêmica no corpo, o que diminui a pressão interna nas células renais e nas estruturas de filtração. No uso diário, comer uma xícara por dia é uma porção razoável e benéfica. Essa quantidade fornece proteína significativa e benefício probiótico sem sobrecarregar os rins ou o sistema digestivo. O melhor momento para consumi-lo é pela manhã ou meio-dia, para que o corpo tenha horas suficientes de vigília para processar os resíduos de proteína eficientemente e permanecer hidratado durante o dia. Muitas pessoas misturam iogurte grego com mirtilos, canela ou sementes de cânhamo, e essas combinações adicionam antioxidantes, minerais e fibras que apoiam a digestão e a hidratação. Mirtilos ou outras frutas vermelhas brasileiras, como açaí ou jabuticaba, ajudam a reduzir o estresse oxidativo e são conhecidos por serem amigáveis aos rins, devido aos seus polifenóis naturais. A canela fornece suporte à circulação e regulação leve da glicose. As sementes de cânhamo adicionam gorduras saudáveis, aminoácidos e minerais que auxiliam ainda mais o metabolismo. Evite adicionar granola açucarada, xaropes aromatizados ou adoçantes artificiais, pois todos eles introduzem açúcar desnecessário e compostos químicos que aumentam a carga metabólica. A alta ingestão de açúcar força os rins a regular a glicose e o equilíbrio de fluidos adicionais, o que pode criar mudanças osmóticas e aumentar a frequência urinária. Muitos iogurtes aromatizados também contêm frutose e estabilizadores que não apoiam a saúde renal e podem desencadear inchaço ou inflamação. Manter o iogurte grego puro e natural protege os rins do excesso de resíduos e fornece ao puro corpo uma nutrição mais limpa. Ao escolher iogurte grego na loja, sempre escolha variedades plain, nato e sem açúcar, pois estas contêm menos aditivos e a mais alta integridade nutricional. Verifique o rótulo para a frase culturas vivas e ativas, porque isso indica a presença de bactérias benéficas vivas, como lactobacillus e bifidobacterium, que apoiam a saúde intestinal. Evite produtos com frutose adicionada ou xarope de milho, pois esses açúcares aumentam a inflamação, sobrecarregam a regulação da insulina e indiretamente estressam os rins. A alta ingestão de açúcar também está ligada à síndrome metabólica, que aumenta o risco de doença renal ao longo do tempo. O iogurte grego precisa ser armazenado corretamente. Deve ser mantido frio e bem vedado para evitar contaminação bacteriana. E nunca deve ser deixado em temperatura ambiente por mais de 1 hora. A exposição ao calor permite o crescimento de bactérias nocivas e pode quebrar a qualidade dos probióticos internos. Se o iogurte grego aquece e esfria repetidamente, ele pode estragar internamente, mesmo antes de sua data de validade. Manter uma temperatura fria consistente preserva a qualidade da proteína e o conteúdo probiótico. Algumas pessoas se preocupam que o iogurte grego desidrate os rins, mas isso é falso, a menos que seja fortemente misturado com ingredientes ricos em sódio, como nozes salgadas ou temperos densos em sódio. O próprio iogurte não causa desidratação. Outro equívoco é que todos os laticínios estressam os rins,
mas a ingestão moderada de iogurte grego sem aditivos e dentro da faixa normal de consumo de proteína não cria estresse excessivo. Na verdade, seu perfil de macronutrientes equilibrado geralmente leva a uma melhor regulação da hidratação e a uma carga inflamatória reduzida. Se alguém tem sensibilidade à lactose, pode tolerar o iogurte grego melhor do que o iogurte comum, pois grande parte da lactose é removida durante seu processo de coagem. A textura mais espessa resulta dessa coagem, e a redução da lactose geralmente leva a uma digestão mais suave. Algumas pessoas até relatam melhora na consistência das fezes e redução do inchaço após a mudança para o iogurte grego. Muitas pessoas subestimam o quanto os probióticos influenciam a saúde renal ou intestino. Se comunica quimicamente com os rins, por meio de moléculas sinalizadoras imunológicas, e quando as bactérias intestinais estão equilibradas, esses sinais são mais calmos e menos inflamatórios. Os probióticos também influenciam o metabolismo do ácido úrico, apoiando os métodos de excreção digestiva, o que diminui a carga de trabalho renal. Se você já notou uma sensação de leveza ou clareza depois de comer iogurte grego consistentemente, isso pode ser devido à melhora da digestão e à redução da circulação de toxinas. Outro ponto útil é que o iogurte grego apoia a manutenção muscular, especialmente quando alguém está fazendo dietas de suporte renal, que restringem certas proteínas. Músculos saudáveis ajudam a regular a glicose e a manter o metabolismo, o que indiretamente apoia a função renal. A proteína do iogurte grego é suave e limpa, especialmente quando consumida com frutas ricas em antioxidantes. Agora mudamos para algo além dos alimentos, algo que influencia fisicamente o movimento de fluidos dentro do corpo e ajuda os rins a trabalhar com mais eficiência. Agora entramos na dica bônus. Tempo de ingestão de água diafragmática e ciclo de hidratação. O ciclo de hidratação com ingestão diafragmática de água é uma maneira muito eficaz de apoiar a filtração renal, porque controla a taxa na qual a água entra na corrente sanguínea. Beber água em intervalos estruturados, em vez de grandes goles rápidos, mantém o fluxo de fluidos constante e evita a expansão súbita de volume, que força os rins a responderem rápida e agressivamente. A ingestão lenta ajuda a distribuir a água gradualmente pelos tecidos, o que reduz os picos de filtração e apoia a eliminação uniforme de toxinas. Usar a respiração diafragmática com a ingestão lenta de água também auxilia o movimento linfático e circulatório, porque o diafragma é uma bomba poderosa que influencia a pressão interna e o movimento de fluidos através da cavidade torácica. Muitas pessoas bebem água rapidamente sem consciência da respiração, mas quando a respiração é sincronizada através do diafragma, a distribuição da água se torna mais eficiente e os rins experimentam menos choque durante a absorção. O método é simples, mas profundamente útil. Envolve tomar de 8 a 12 goles lentos, em vez de grandes goles, porque pequenos goles permitem que o metabolismo interno processe a água suavemente, em vez de diluir rapidamente o plasma sanguíneo. Realizar respirações abdominais profundas enquanto bebe ajuda a aumentar o gradiente de pressão entre o tórax e o abdômen, o que melhora o retorno venoso e a taxa de filtração. Essa diferença de pressão impulsionada pela respiração ajuda a transferir fluidos e apoia a remoção de resíduos de forma mais consistente. Aumentar a hidratação no início do dia dá aos rins uma longa janela de trabalho para processar, enquanto diminuir a ingestão 2 a 3 horas antes de dormir evita o estresse renal noturno e reduz a micção noturna. Você já notou como beber água tarde da noite faz você acordar para urinar com frequência? Esse padrão reflete como o timing influencia a carga de trabalho renal e a mudança de fluidos. Este método funciona porque ajuda a apoiar a distribuição equilibrada de fluidos e previne a carga renal noturna súbita. Quando o corpo move fluidos dos tecidos para a circulação durante o sono, nutricionistas clínicos do Hospital Sírio-Libanês, adaptando para o Brasil, recomendam o timing de hidratação controlado para reduzir a retenção de líquidos.
porque o excesso de líquido retido requer uma filtração noturna mais agressiva. Muitas pessoas pensam que a hidratação amigável aos rins significa simplesmente beber mais água. Mas a maneira e o timing importam tanto quanto o volume total. Existem erros comuns que interrompem a hidratação amigável aos rins. Beber grandes quantidades de água de uma vez força uma resposta de filtragem difícil e dilui os eletrólitos muito rapidamente. Hidratar-se muito tarde da noite aumenta a filtração noturna e cria estresse renal desnecessário durante o descanso. Quando o reposicionamento interno de fluidos já está em andamento, hábitos de hidratação constantes produzem muito mais conforto renal e manejo de toxinas a longo prazo. Para encerrar, vamos revisar os principais passos e escolhas para que você possa agir imediatamente. Para resumir, as claras de ovo são uma proteína segura para os rins, com baixo teor de purinas que reduz o estresse da filtração. As sementes de cânhamo fornecem proteína vegetal limpa, rica em ácido alfa-linolênico anti-inflamatório e minerais. O iogurte grego apoia a conexão intestino-rim através de probióticos e proteínas equilibradas. Por fim, o iogurte grego, intestino-rim, aprobióticos e probióticos. O ciclo de hidratação diafragmática ajuda a manter um fluxo renal consistente e a eliminação de toxinas. Basta incorporá-los gradualmente, monitorar como seu corpo responde e manter a consistência, pois pequenas mudanças levam a resultados reais. Se este vídeo o ajudou a entender como apoiar seus rins de forma mais clara, por favor, inscreva-se no. E se você sente que esta informação foi importante para você pessoalmente, digite alívio nos comentários. Eu realmente quero saber se isso fez a diferença. Muito obrigado pela sua atenção e por cuidar da sua saúde renal. Até a próxima.